receber agora a Rose, nossa palestrante. Amanhã é pouco, né? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, na noite de hoje, cumprir com o nosso dever. Não só nós aqui na frente, mas cada um dos senhores. Porque se estamos dentro de uma casa espírita, com certeza absoluta, não viemos por vontade de outros, que não seja a nossa, né? E uma vez que viemos até aqui, não vamos poder dar a desculpa que estávamos cansados, desavisados, né? Nós já fomos preparados para isso. Então pedimos a Jesus que nos auxilie a compreender os textos e que a reflexão possa realmente acontecer dentro de cada um de nós. Por conta das situações que temos enfrentado diante deste mundo que está aí, as discussões acabam acontecendo quanto o que é que está acontecendo com o mundo, com as pessoas, com os relacionamentos. As pessoas se agridem, violentam umas às outras na internet, na rua, no trânsito, dentro das casas, como se tivessem perdido o sentido do amor, o sentimento que até então movia os corações dentro da família, começa a criar rixas perigosas. E lembramos que Jesus já havia avisado, através de João, no Apocalipse, que no final dos tempos, ou quando este mundo de provas e expiações estivesse finalizando, aconteceria exatamente isso: pai contra filho, filho contra pai. Lembram dessa parte, né, bíblica? E a nossa responsabilidade nisso tudo, nós que já estamos em condições, por conta de que o véu nos foi tirado diante dos olhos, já estamos em condições de ver as coisas com muito mais clareza. Deparamos com algumas questões íntimas, por exemplo, quem somos nós? Pensamos assim que somos criaturas que atravessamos milhares de anos neste processo de ir e vir, envergamos diversas personalidades, infinitas, dá para se dizer, porque a gente já lembra, vivemos situações inusitadas, para nós até hoje seria encarado como violência absoluta, mas num período em que a ignorância ainda atacava o nosso ser, a gente fez coisas realmente assustadoras. Então, quem realmente sou? O que exatamente a vida quer de mim? Porque nós sabemos que a vida é eterna. Mas nessa existência, o que esta vida eterna espera de mim? Como enfrentar as coisas que não conseguimos compreender? Porque as temos muito na nossa vida. Na vida familiar, situações que não conseguimos compreender. Como aceitar o que em sã consciência me é impossível, inaceitável? Às vezes nos vemos diante de situação que nos parece injustiça absoluta. E como aceitar essa injustiça? Com paciência, com tolerância, com coragem? Jesus, quando aqui na Terra esteve entre nós, ele tomou um cuidado de trabalhar com criaturas que pudessem servir de exemplo por todos os séculos. Ele teve personalidades diferentes perto dele. Escolheu criaturas na divulgação do seu evangelho, criaturas como nós, irmãos ainda endurecidos
muitos irmãos revoltados, irmãos que não compreendiam a sua mensagem, para aos poucos ir lapidando esses irmãos através de um trabalho para mostrar a cada um de nós que é possível sim, que todos nós temos condições de encontrar a luz. Só que não falou que seria fácil, nem que conseguiríamos sem trabalho. E hoje, se quisermos realmente caminhar para Jesus, se a nossa vida já não está mais sendo aceita por nós como está, é fundamental estudarmos este Evangelho, escolhermos um personagem para seguir os seus passos. É claro que sob a égide do Mestre Jesus. Escolhemos, como todos que me conhecem sabem, da paixão particular que temos por Saulo de Tarso, escolhemos Saulo de Tarso. E lá vamos nós mais uma vez falar, só que vamos falar hoje da caminhada inicial de Saulo, né? Quando ele, soldado, rabi, doutor da lei, um grande conhecedor do Torá, da lei antiga, do Antigo Testamento, criado a vara, o pai dele tinha uma vara na mesa. Aos 5 anos, se Saulo de Tarso não soubesse um salmo, recitar um salmo que ele pedia na hora da janta, as varas pegavam. Então, ele aprendeu desde as primeiras palavras a recitar todos os salmos bíblicos. E este homem criou-se no rigoroso, na educação rigorosa, e aprendeu a respeitar o Deus único e a amá-lo acima de todas as coisas. Quando lhe deram uma notícia de Jesus, nascido em Nazaré, um lugarzinho onde nada de bom podia dar, né? Está lá no texto. Nada de bom podia nascer em Nazaré. Estamos falando hoje do livro Paulo e Estevão. Quem não leu, gente, não se pode deixar a terra sem ler Paulo e Estevão, que é a obra, é o best-seller na terra. Eu considero o maior de todos. Depois vem Alcione. Pois bem, ele, Saulo de Tarso, respeitava esse Deus, mesmo que tivesse que matar os seus irmãos. Quem desrespeitasse ao Deus único sofreria as consequências. E foi com esta força que ele conheceu Jesus. Quer dizer, ele não chegou a conhecer diretamente Jesus, mas ouviu falar em Jesus, dizendo que este Jesus era o Messias enviado pelo Deus único que ele respeitava. E ele não acreditava que o Deus único enviaria um rei nas condições que Jesus veio, e ainda mais em Nazaré. E aí então, os judeus pensando todos desta forma, é óbvio que ele foi convocado à perseguição dos cristãos. E como um bom soldado que ele era, e como um doutor da lei, ele se sentiu na obrigação de fazer de cada cristão que ele encontrava um exemplo vivo para que esta onda de Messias caísse por terra. E foi isso que ele fez. Até a casa do caminho ele foi visitar, e lá ele ouviu as preleções, as exposições doutrinárias de Estevão. Estevão era um homem dedicado totalmente a Jesus. Havia sido preparado nas esferas superiores antes de reencarnar. E aqui dedicava-se integralmente à difusão do Evangelho. E Saulo não gostou disso. Ficou indignado. E aí então, Estevão
sofre sendo o primeiro mártir do cristianismo. Saulo manda apedrejá-lo. E no dia que ele está sendo apedrejado, Saulo descobre que a noiva, a quem ele amava demais, era irmã de Estevão. E ele então se vê na obrigação, por conta do Deus único, a romper o seu noivado com Abigail, irmã de Estevão. Essa parte no livro as mulheres principalmente choram muito, né? Porque ela perdoa o Saulo, não se incomoda dele ter matado seu irmão. O próprio Estevão, antes de morrer, perdoa o Saulo e abençoa a união dos dois. Mesmo assim, o orgulho forte demais faz com que ele repudie a noiva e passa a ser atormentado todas as noites pela lembrança daquele apedrejamento e também pelo olhar tocado de emoção e lágrimas da sua ex-noiva. Aí resolve procurá-la, descobre que ela está doente, com uma doença terminal. Fica com ela até os últimos dias e vê que ela foi convertida por um homem chamado Ananias, que ele já tinha ouvido falar muito, era um cristão que saía a pregar, né, os ensinamentos do mestre. E ela, encantada com Ananias, recebe do noivo o perdão do ex-noivo e ele luta pela saúde dela, dizendo que eles agora vão se casar. Enquanto isso, ela diz que só se casará com ele se ele receber os ensinamentos que Ananias passou para ela. Ele não dizia nada, a noiva estava doente, ele pensava, depois eu tiro isso da cabeça dela, né? Mas ela acabou morrendo de tuberculose. E ele então, com mais raiva desse mestre Jesus, com mais raiva desse Cristo, começou a perseguir mais ainda os cristãos. Mas elaborou um plano. Ananias estava em Damasco e seus asseclas haviam informado. Iria a Damasco, prenderia Ananias e mandaria apedrejá-lo, para que servisse como exemplo a todos aqueles que quisessem chamar Jesus de Nazaré de o Messias. Então ninguém mais teria coragem. E aí então ele vai para a estrada de Damasco. E quando o sol está a pino, meio-dia, ele está chegando em Damasco, aquele calor horroroso, ele com os pensamentos a mil, fazendo mil conjecturas, na cabeça imagens passando, ele tinha muito a imagem do olhar de Estevão, no momento em que estava desencarnando, no poste amarrado, após o apedrejamento, era um olhar de êxtase e felicidade. E ele não entendia esse Estevão, pois estava morrendo apedrejado e estava assim, com esse olhar de êxtase. Mas Emmanuel, nos livros, nos conta que Jesus estava diante dele neste momento. E esse olhar de êxtase era para o Mestre Jesus. Aí então, o Saulo olha para o céu e o céu começa a fender-se ao meio, a rasgar-se. Não era a claridade do sol que ele via, era uma luz muito, muito mais intensa que a do sol, que inundava o corpo de Saulo. Não se sabe se porque ele se assustou, se porque o cavalo empinou, mas ele caiu no chão estatelado, literalmente caiu do cavalo. E, olhando fixamente para aquela luz que vinha dentro de um círculo que se perdia no horizonte, Saulo de Tarso percebe uma figura humana de majestática beleza, que parecia vir do céu ao seu encontro. Com um olhar profundo,
magnético e envolvente, esta figura luminescente, esta criatura diferenciada de todas as outras que ele tinha visto até então, na sagrada língua dos seus antepassados, o aramaico, que não se falava mais, em dulcíssima voz, Saulo ouviu ele dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era uma inquirição poderosa. Saulo, rendido, indaga: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, lhe responde a visão. Em um átimo de segundo, Saulo entendeu toda a evidência da realidade. Num átimo de segundo, diz que isso acontece na nossa morte, a vida da gente passa num átimo de segundo. Então, nesse momento rápido, tudo o que se relacionava ao mestre e que havia sido vivido por Saulo, passou por diante dos olhos dele. A casa do caminho, os apóstolos, Estevão sendo apedrejado, a noiva pedindo-lhe que perdoasse, a situação na cama, a noiva estertorando nos momentos finais de vida, rogando a ele que aceitasse Jesus. Tudo isso começou a deixar Saulo tonto, ele não estava compreendendo as lágrimas. Aqui disse, sob forte emoção, e abundante lágrimas, ele diz em voz alta e bom som: Estevão e Abigail, minha adorada noiva, estavam certos. Jesus vivia. Aquele era sim o Messias enviado pelo Deus único, o Cristo prometido pelo Pai. Sob forte emoção, ele continua: Senhor, olha aqui, estou aqui. Notou Saulo que Jesus se aproximava, dizendo com paternal carinho: não recalcitres contra os aguilhões. Traduzindo, não teimem contra as evidências. É claro que eu estou aqui. Saulo compreendeu e entregou-se, mas entregou-se por inteiro, incondicionalmente, perguntando: Senhor, que quereis que eu vos faça? E Jesus então disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. E ele se levanta. Agora imagine os outros soldados que acompanhavam ele. Eles não viram a luz. Quem viu a luz foi Saulo e os cavalos, que todos empinaram. Mas os soldados, muito assustados, 4 deles viraram em desabalada e voltaram para Jerusalém. Olha que é longe, quem vê no mapa a distância são quase 300 quilômetros. Voltaram para Jerusalém. E Jacó, que era o mais chegado a Saulo, ficou com ele. Saulo, chorando, esfrega demoradamente os olhos, mas percebe que a escuridão tomou conta. Ele não está enxergando, está cego. Então pede a Jacó que o leve a Damasco. Jacó o leva até a casa de Sadoc, que Sadoc é um amigo de Saulo, onde ele ia parar durante o tempo em que ele estaria caçando Ananias. Já havia combinado com Sadoc que ficaria na casa dele. E aí então Sadoc percebe o jeito que está o amigo, dizendo que tinha visto Jesus, que Jesus era o Messias e que estava cego. Sadoc disse: eu não posso receber você. Acima da amizade estava o medo, né? Então pediu que ele se afastasse. E Jacó então leva
Saulo, a rua direita, onde tinha uma pousada que o Saulo conhecia, né? Onde o tal de Judas era o dono e era amigo também de Paulo. E Paulo fica lá, Saulo fica lá hospedado, né? Por 3 dias em serviços espirituais, está escrito no texto. Imagina, ele era um rabi, um doutor da lei, ele tinha um hábito da oração, tinha um hábito de jejum, eram serviços espirituais. Ele fica 3 dias em jejum e em oração. Mas acontece que o Mestre Jesus vai ter com Ananias e disse para o Ananias: Ananias, o Saulo veio, né, e você vai lá cuidar dele, que ele está cego. Ananias diz: eu não vou, Senhor, está louco? Ele veio para me matar? Está todo mundo falando que ele veio e vai mandar me apedrejar, então eu não vou. Jesus disse assim, ó, eu vou ler aqui como está no texto: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, alguém que foi escolhido pelo Cristo, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Ananias não discutiu, foi até lá. Quando ele chegou na hospedaria, o Saulo achou que era Sadoc, mandou entrar. E ele disse: não, eu sou Ananias. Era a ovelha diante do lobo, né? O perseguido diante do perseguidor. Aí então Saulo compreende a grandeza daquele momento e se joga aos pés do Ananias. Aí Ananias faz com que ele se levante, impõe as mãos em oração nos olhos de Saulo, e cai como que dos olhos dele umas escamas, né? E essas escamas então, saindo, devolvem a visão a Saulo. Aí então acontece uma série de coisas que vocês vão ler no livro, porque eu não posso contar mais por causa do tempo. Mas o que eu quero deixar aqui como mensagem é que ele tenta pregar no Sinédrio, não dá, apedrejam ele também, ele tem que fugir dentro de uma cestinha de Damasco. Ananias passa ele por cima do muro e troca o nome dele de Saulo para Paulo, lembrando que todo aquele que se volta para o Cristo deixa tudo o que passou para trás, tudo, inclusive sua personalidade terrena, passa a viver com esta nova ideia, com esta nova condução de atos. É diferente, não é mais a mesma pessoa. Isso é para nós que estamos aqui dentro, onde o céu já se rasgou para nós, onde nós já tivemos esta visão e não demos a menor importância, talvez. Então, quando uma dor nos visita e nos coloca dentro de uma religião que nos leva para o Cristo, é um momento em que o céu se fende para o nosso espírito, nos oferecendo essa oportunidade. Uma vez aqui dentro, ou dentro de um templo que te coloque diante do Mestre, você tem o compromisso, a obrigação de mudar o teu comportamento. E foi isso que Paulo agora fez. Ele foi para o deserto durante 3 anos, sozinho, ele com um outro casal, trabalhar, fazer tecido para tendas dos soldados. Quer dizer, ele trabalhava o dia inteiro e à noite eles liam os escritos de Levi, que era de Mateus, que ele havia ganho de Gamaliel em Palmira, numa cidade que ele passou antes de ir para o deserto. Encontrou Gamaliel, seu ex-mestre, que agora também era cristão. Ele passou esses ensinamentos de Mateus. E lá então, junto com Áquila e Prisca no deserto, eles estudam aqueles ensinamentos e depois de 3 anos ele consegue confessar para o Áquila e para a Prisca que ele é o Saulo de Tarso, porque os pais deles haviam morrido na masmorra em Jerusalém, amando de Saulo de Tarso. E aí Áquila e Prisca diz: nós já sabíamos, Paulo, a gente não. Agora nós somos irmãos. E se abraçaram, é uma parte linda do livro. Saindo dali, ele vai para Jerusalém, na Casa do Caminho, e fica lá meses insistindo para conversar com os apóstolos que não o recebem. É Pedro, Tiago e João, não querem saber dele. Não, você era o Saulo que estava perseguindo a gente aqui, não queremos você aqui.
Mas por interferência de Barnabé, um amigo que Saulo fez na hospedaria em que ele estava, ele consegue sim uma audiência com Pedro, e por interferência deste amigo, aos poucos conversando, eles então se perdoam, se respeitam e têm então entendimento de irmãos. Aí Pedro aconselha ele a procurar o pai, porque a família dele está toda desesperada, que disseram que o Paulo enlouqueceu, que o Saulo enlouqueceu. E ele vai para Tarso. Em Tarso o pai não recebe ele, enxota ele de casa e joga umas moedas como se joga para um mendigo. No começo ele fica com raiva, porque ele não quer pegar as moedas, porque ele não é mendigo. Depois ele pensa, mas eu não sou mais Saulo de Tarso, eu sou Paulo. Eu sou um servo do Cristo. E captou as moedas, né? Daí ele podia comer, que ele estava com fome. E também ele conseguiu comprar material para fazer as suas tendas, né? Os seus tecidos para a tenda. E ficou mais 3 anos nos arredores de Tarso, trabalhando o tecido, incógnito. Veja bem, um homem que tinha fama, que era um doutor, que morava num palácio, que tinha bigas, cavalos brancos enfeitados, ficou 3 anos na pobreza no deserto, mais 3 anos agora em Tarso, né? Sem avançar no conhecimento, sem se achar para coisa nenhuma, humildemente esperando quando Jesus o chamasse. E depois de 3 anos, então, Barnabé vai procurá-lo dizendo: agora, irmão, você já está pronto. Já fez a tua reforma íntima, já conversou contigo mesmo, já te transformou, já trabalha a humildade dentro de você. Aquele orgulho daquele homem que era o doutor da lei não existe mais. Então, tu estás pronto. Aí a gente pensa, agora vai ser só felicidade, né? Não. Começa Barnabé, junto com Paulo, a primeira das 4 viagens que ele faz. 3 viagens a trabalho e uma quando ele vai preso. Numa dessas viagens ele faz 4.000 quilômetros a pé. Terrenos áridos do sol, mas também terrenos com 1 metro de neve. Né? A pé, descalço. Uma vez na carroça, todo rebentado, porque fora apedrejado, né? Então juntaram ele aos pedaços do lado de fora da cidade, colocaram na carroça para levar mais adiante. Este homem, pelo Cristo, deu a vida, divulgou o Evangelho da forma que pôde, porque ele tinha o costume de chegar nas cidades, alugar um quartinho, procurar um emprego. Depois ele ia no templo da cidade, no sábado, que tinha direito de um estranho falar, né? Aí ele fazia a sua prédica. Se as pessoas do templo deixassem, ele continuaria falando ali, mas nunca deixavam. Então ele falava a primeira vez e era expulso. Aí ele se acomodava na praça pública ou na casa de alguém que lhe oferecesse. E já fundava então uma igreja nesta casa. Esse era o processo de trabalho dele. Mas nunca saía de uma cidade sem estar esfoliado, açoitado. Sabe aquela história dos 40 açoites menos 1? Ele levou muitas vezes, né? 40 açoites menos 1, que 1 era misericórdia, né? Então, ele passava por tudo isso, ele foi apedrejado, ele foi desacreditado por muitos companheiros que com ele andavam. Ele trabalhou intensamente. Nessas 4 viagens, ele fez tudo o que um ser humano pode fazer na terra em favor do seu Deus único e do Mestre Jesus, mostrando a cada um de nós que é possível sim, que nós temos condições de fazer a diferença dentro do nosso lar. Muitas vezes a gente diz, mas eu não vou sair por aí viajando, eu não vou agora, vou ir aonde? A viagem é dentro do teu lar, é dentro dos corações das criaturas que convivem contigo. Os açoites são dos inimigos, esses que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que moram na rua, que
nós moramos, são os vizinhos, são as pessoas que fazem maledicência para nós, são nossos colegas de trabalho que puxam o nosso tapete. Sim. E se nós tivermos que passar por isso, passar de cabeça erguida? Porque Paulo procurava as pessoas nas casas, ele pegava o endereço lá na igreja das pessoas. Quando a pessoa contava que tinha alguma história difícil, o Paulo ia lá na casa da pessoa à noite, depois que terminava os trabalhos, conversar com a pessoa, dar a ela coragem, abraçá-la, entusiasmá-la a seguir no trabalho. E nós costumamos nos prender na depressão dentro de nós mesmos quando estamos tristes e sofrendo. Nós temos é que nos abrir para a dor, para aliviar a dor do nosso próximo. Nós trabalhamos dentro do Consolador, o Consolador prometido por Jesus. Jesus prometeu o Consolador confiando em nós, principalmente os espíritas. Ele confiava nos espíritas. Por quê? Porque os espíritas fazem parte do Consolador prometido por ele. Então estão aqui para trabalhar em seu nome, para levar os seus ensinamentos de porta em porta, se preciso for. Não desfazendo dos irmãos do Testemunho de Jeová, que fazem aquele trabalho lindo, maravilhoso, de bater na nossa porta aos sábados, que eu tenho o maior carinho a recebê-los para entender a mensagem que eles me trazem. Eu falo de bater nas portas dos corações de cada um. Não deixar a pessoa derramando lágrimas interiormente sem atendê-las nas suas necessidades. E nós as temos muitas perto de nós. Nós não precisamos de uma placa na frente dizendo que nós vamos consolar, não. O consolo, ele se faz assim, em silêncio, com respeito à dor do outro, num lugarzinho separado das pessoas. Nós não precisamos contar para ninguém, para que a criatura tenha coragem de abrir o seu coração, de secar as suas lágrimas no nosso ombro. Esses são os servos do Cristo. E agora, no final dos tempos, quando este mundo está estertorando, este mundo de provas e expiação, e o mundo de regeneração está lá no horizonte, começando a brilhar, este trabalho nosso há de ser fundamental. Então, vamos arregaçar as mangas. Assim seja.